Uma enorme explosão acaba de ser registrada na Crimeia ocupada, mais precisamente no distrito de Marino, em Simferopol. Testemunhas relataram detonações intensas perto da universidade, seguidas de uma coluna massiva de fumaça. Equipes de emergência foram rapidamente deslocadas para o local, mas a grande questão agora é: isso foi um ataque estratégico ucraniano ou um acidente que pode mudar o rumo da guerra? O que aconteceu pode indicar que a Crimeia está se tornando um alvo cada vez mais vulnerável? Enquanto isso, na linha de frente, a 63ª Brigada da Ucrânia expôs imagens chocantes de 23 soldados russos mortos em um pequeno pedaço de terra próximo à barragem entre Ivanivka e Terny. Esse massacre aconteceu após mais uma tentativa fracassada da Rússia de avançar na região. Você está assistindo ao Fronte Brasil, agradecemos por você estar aqui, vamos pro vídeo. Com baixas constantes e ataques sendo repelidos, o exército de Putin parece estar se desgastando rapidamente. Para piorar, um dado alarmante foi divulgado pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Desde o início de 2025, a Rússia já perdeu mais de 100.000 soldados. Isso levanta aqui a questão: por quanto tempo a Rússia conseguirá manter essa guerra sem entrar em colapso? A Ucrânia, por outro lado, continua fortalecendo suas defesas contra os ataques incessantes de drones russos. Na última noite, 3 drones Shahed foram abatidos na região de Odessa, mas esse é apenas um pequeno reflexo da escalada aérea do conflito. Em apenas uma semana, mais de 1.020 drones, 1.360 bombas aéreas e dezenas de mísseis russos atingiram diversas regiões da Ucrânia, incluindo Chernihiv, Kherson, Donetsk, Kharkiv, Dnipro, Odessa e até mesmo a capital, Kyiv. Essa chuva de destruição tem um objetivo claro: minar as defesas ucranianas antes de uma nova grande ofensiva terrestre. Mas será que a Rússia ainda tem capacidade para isso? No campo da geopolítica, uma notícia pode sacudir os bastidores da guerra. O Kremlin confirmou que um encontro entre Putin e Trump está sendo preparado. O assessor de Putin, Ushakov, declarou que as negociações estão acontecendo nos bastidores e que o encontro será organizado assim que houver necessidade. Para a Rússia, os pedidos ocidentais de um cessar-fogo são vistos como uma tentativa de dar tempo para que a Ucrânia se reabasteça e se prepare para novos ataques. Mas será que Trump conseguirá mediar um acordo de paz? Ou esse encontro só servirá para reforçar a posição de Putin? A aviação russa também intensificou seus ataques. Bombardeios massivos foram registrados em Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia e outras regiões estratégicas. A Ucrânia tenta conter a destruição, mas com um volume tão alto de ataques, até quando será possível manter a defesa? Apesar disso, a Rússia também sofre reveses brutais. Só no último dia, 1.400 soldados russos foram eliminados, além da perda de 10 tanques, 20 veículos blindados e 78 peças de artilharia. Os números são catastróficos para Moscou, levantando a dúvida: a ofensiva russa está entrando em colapso? E não é só na Ucrânia que o clima está tenso. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversou diretamente com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e deixou um recado claro: os Estados Unidos não tolerarão mais ataques dos Houthis no Mar Vermelho. Essa declaração pode mudar o jogo, pois indica que Washington está disposta a intervir mais ativamente nos conflitos envolvendo a Rússia e seus aliados. Será que estamos caminhando para uma escalada global? Por fim, a Ucrânia segue resistindo bravamente em diversas frentes. Em Kherson, 4 ataques russos foram completamente repelidos. Em Kharkiv, Vovchansk se tornou palco de confrontos intensos. Em Liman, Ivanivka e Hrihorivka, as tropas russas não conseguiram avançar. O mesmo cenário se repete em Toretsk, Novopavlivka e outras regiões, onde os russos enfrentam perdas cada vez mais pesadas. Com tantos reveses, até quando o Kremlin conseguirá sustentar essa ofensiva? O impacto dessa explosão em Simferopol pode ser um divisor de águas na guerra.
A Crimeia está se tornando um alvo cada vez mais vulnerável, e a Rússia pode estar perdendo o controle. A destruição contínua no campo de batalha e as baixas cada vez maiores indicam que o exército de Putin está se desgastando rapidamente. Será que Moscou tem um plano para reverter essa situação, ou a derrocada russa já começou? Deixe sua opinião nos comentários e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização dessa guerra. A Ucrânia está mais firme do que nunca em suas exigências, enquanto os Estados Unidos tentam forçar um acordo com a Rússia. A nomeação de Andriy Rinatov como novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia também é um movimento estratégico que pode impactar diretamente o curso da guerra. Andriy Rinatov foi nomeado o novo chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, sucedendo sua posição como vice-chefe do Estado-Maior. Esta mudança de liderança está sendo vista como uma mudança significativa nas estratégias militares da Ucrânia, embora a continuidade da liderança de Anatoly Bargilevich como inspetor-geral do Ministério da Defesa também seja importante, garantindo estabilidade na estrutura militar. Enquanto isso, as negociações para um cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia estão em andamento, com a Ucrânia estabelecendo suas linhas vermelhas de maneira firme. A principal exigência de Kiev é que nenhum território adicional seja cedido à Rússia, apesar da pressão de Putin para que a Ucrânia ceda regiões como Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Luhansk, que estão parcialmente ocupadas desde 2014. Além disso, a Ucrânia exige o retorno de milhares de crianças sequestradas pela Rússia e garantias de segurança internacional para evitar que a Rússia infrinja o cessar-fogo. Nos Estados Unidos, o conselheiro de Segurança Nacional Waltz questiona se o objetivo de expulsar a Rússia de cada centímetro do território ucraniano, incluindo a Crimeia, realmente alinha-se com os interesses nacionais. Donald Trump, que tem se envolvido ativamente nas negociações, afirmou que as conversas com Putin foram boas e produtivas, mas especialistas internacionais alertam para as táticas de atraso da Rússia, que levanta nuances e exige que a Ucrânia desista de sua capacidade de se rearmar e receber ajuda militar ocidental durante a trégua. A questão das crianças sequestradas continua sendo um dos pontos mais sensíveis nas negociações. A Ucrânia estima que pelo menos 20.000 crianças tenham sido levadas para a Rússia ou para territórios ocupados pela Rússia desde o início da guerra. Este ato é considerado um crime de guerra e genocídio, e Kiev exige a devolução dessas crianças como uma condição fundamental para qualquer acordo de cessar-fogo. A Rússia, por sua vez, insiste na entrega total de certos territórios, o que a Ucrânia considera inaceitável. Além disso, o problema da russificação da população ucraniana é uma preocupação crescente. O governo russo tem emitido passaportes russos para os ucranianos em territórios ocupados, o que pode levar ao recrutamento forçado desses cidadãos para o exército russo. A Ucrânia está em uma luta constante para proteger sua identidade nacional e impedir que essa assimilação seja bem-sucedida. Embora as autoridades ucranianas tenham demonstrado disposição para alcançar um cessar-fogo, há uma profunda desconfiança de que a Rússia esteja apenas adiando um acordo de paz duradouro, usando a trégua como uma manobra estratégica para continuar sua agressão. Kiev se recusa a aceitar qualquer acordo que envolva a cessão de novos territórios ou a desmobilização de suas forças armadas sem garantias de segurança. As negociações estão sendo intensamente acompanhadas por potências internacionais, incluindo o Grupo dos Sete, que advertiu a Rússia sobre as consequências de não aceitar o cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos. A pressão internacional sobre a Rússia continua a aumentar, com sanções adicionais sendo uma possibilidade real caso Moscou não cumpra os termos de um acordo. Por fim, o futuro da guerra entre a Rússia e a Ucrânia ainda é incerto. O cessar-fogo pode trazer um alívio temporário, mas a desconfiança mútua e os desafios da implementação de um acordo de paz duradouro permanecem obstáculos significativos. A Ucrânia continua a lutar pela sua sobrevivência e pela preservação de sua soberania, enquanto o mundo observa atentamente os próximos passos de ambas as partes. A guerra na Ucrânia acaba de atingir um novo nível de intensidade.
Um ataque em larga escala das forças russas foi completamente frustrado por uma resposta devastadora das tropas ucranianas. UAVs, artilharia de precisão e emboscadas estratégicas destruíram um comboio inteiro de veículos blindados russos. E não para por aí. Novos ataques contra as linhas de suprimento russas estão comprometendo a capacidade de Moscou de continuar a guerra. Na madrugada do dia 6 de março de 2025, as forças russas lançaram um ataque em grande escala. Um comboio blindado com mais de 20 veículos, incluindo veículos de engenharia e unidades de suporte aéreo, avançou rapidamente em direção às posições da 24ª Brigada Ucraniana Rei Danilo. O objetivo? Tomar o controle da região e empurrar as forças ucranianas para trás. Mas o que os russos não esperavam era que os ucranianos já sabiam de tudo. Graças a uma rede eficiente de inteligência, o movimento do comboio foi detectado bem antes do ataque começar. As forças ucranianas responderam com precisão cirúrgica. O primeiro golpe veio da artilharia, que atingiu o comboio em movimento, quebrando a formação russa e causando as primeiras baixas. Em seguida, uma enxurrada de drones ucranianos avançou, atacando pontos críticos dos blindados russos. O resultado? O comboio foi pego de surpresa e começou a perder coesão rapidamente. Os UAVs destruíram vários veículos blindados e os soldados russos foram forçados a sair de suas posições. Diante do caos, os soldados russos tentaram resistir, mas a resposta ucraniana foi brutal. Drones kamikazes atingiram diretamente as posições da infantaria, impedindo qualquer chance de fuga. As unidades russas que tentaram se reagrupar foram caçadas uma a uma. Ao final da operação, a Rússia perdeu pelo menos 14 veículos de combate, entre blindados e peças de artilharia. Além disso, mais de 33 soldados russos foram mortos ou gravemente feridos. Uma derrota esmagadora para Moscou. Enquanto isso, no dia 7 de março, os guardas de fronteira ucranianos preparavam um novo ataque contra uma posição russa em Zaporizhzhia. Um drone de reconhecimento foi enviado para analisar as defesas inimigas. Durante a operação, o operador do drone identificou um soldado russo tentando se esconder. O alvo foi marcado e, no momento exato, um ataque de precisão destruiu o abrigo onde o russo estava escondido. Mesmo com redes protetoras contra drones, a defesa russa se mostrou ineficaz. Este ataque mostrou que as estratégias de defesa russas continuam falhando contra a alta precisão dos drones ucranianos. No mesmo dia, o 4º Batalhão Chervona-Kalena da Guarda Nacional Ucraniana localizou posições russas nas aldeias de Vovchai e Prokhori. A resposta foi imediata. Uma barragem de artilharia destruiu completamente as posições russas. Os primeiros ataques eliminaram obuseiros russos, detonando equipamentos ao redor e deixando a infantaria russa vulnerável. Os soldados russos tentaram fugir usando bimotocicletas, mas a artilharia ucraniana as destruiu rapidamente. Sem opção de retirada, as tropas russas foram aniquiladas. Ainda no dia 7 de março, na região de Svatov, 3 soldados russos tentavam se deslocar a pé em terreno aberto. Um erro fatal. Sem saber que estavam sendo vigiados por drones ucranianos, os russos seguiram até serem atingidos por uma barragem de morteiros. Os feridos tentaram escapar, mas os UAVs ucranianos chegaram para finalizar o trabalho. Um drone kamikaze desceu sobre as posições russas e eliminou os últimos sobreviventes. Mais uma vez, a movimentação de pequenas unidades russas foi neutralizada com táticas modernas de guerra. Após tantas derrotas, o exército russo está mudando sua abordagem. Em vez de grandes formações de ataque, Moscou agora aposta em pequenos grupos de assalto para tentar evitar os drones ucranianos. Mas mesmo essa estratégia não está funcionando. A 60ª Brigada Ucraniana detectou uma dessas unidades russas e enviou um drone FPV-MIS para caçá-los. O drone atingiu diretamente um veículo de transporte russo, eliminando a maioria dos soldados ao redor. Um único sobrevivente tentou fugir, mas o drone o perseguiu e o neutralizou. As forças ucranianas continuam demonstrando que seus drones são armas letais e altamente eficazes. Outro grande golpe contra a Rússia veio da guerra eletrônica. Na região de Luhansk,
operadores ucranianos destruíram equipamentos de comunicação russos, deixando muitas unidades completamente isoladas do comando central. Rádios militares e redes de comunicação via satélite foram bloqueados ou hackeados pelos ucranianos, obrigando os russos a usar canais de comunicação inseguros, facilitando a interceptação de mensagens. Esse ataque deixou as unidades russas desorganizadas e sem coordenação, facilitando os contra-ataques ucranianos. No dia 8 de março, a Ucrânia lançou uma nova fase da guerra: a destruição sistemática das linhas de suprimento russas. Caminhões de abastecimento e veículos de transporte estão sendo caçados e destruídos um a um. Sem suprimentos, as tropas russas perdem munição, combustível e reforços. Isso está dificultando a capacidade russa de manter suas posições e forçando suas unidades a ficarem ainda mais vulneráveis a ataques ucranianos. A guerra chegou a um ponto crítico, e a Rússia agora enfrenta um dilema: continuar perdendo tropas e veículos em ataques fracassados ou tentar uma nova estratégia antes que seja tarde demais. As recentes batalhas mostraram que a Ucrânia dominou o campo de batalha com drones, artilharia e ataques coordenados. Enquanto isso, a Rússia continua sofrendo pesadas perdas e sua logística está entrando em colapso. Se a Ucrânia continuar destruindo as linhas de abastecimento russas, Moscou pode enfrentar um dos maiores desafios logísticos da guerra. O que será da ofensiva russa nos próximos dias? 16 de março de 2025, 2h40 da tarde, você está assistindo ao Fronte Brasil. Aqui eu vou mostrar apenas as imagens e a informação sobre a explosão na Crimeia. Lembrando, não temos confirmação se foi ou não um ataque ucraniano. Inclusive foi dito isso no vídeo que você acabou de ver. Aqui eu só vou confirmar a fonte e vou mostrar o vídeo, porém o vídeo também está contido no vídeo que você acabou de ver, beleza? Mas é mais para confirmar aqui, porque sempre perguntam nos comentários. Esse é o vídeo em questão das explosões que aconteceram na Crimeia, temporariamente ocupada. Bem, é isso. Não temos confirmação se foi um ataque ucraniano, beleza? Amanhã, possivelmente, teremos essa confirmação. No mais, essas foram as informações de hoje. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Se você não gostou, comente o que você não gostou. Agora, explique bem por que você não gostou e diga o que você acha que precisa para melhorar. No mais, nós agradecemos por você assistir até aqui. Até o próximo vídeo do Fronte Brasil. Olá, soldados do Fronte Brasil. Obrigado por acompanhar nosso vídeo até o final. Se gostou, deixe o like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sino para receber todas as atualizações. E se quiser apoiar nosso trabalho, considere se tornar membro por um valor simbólico. Até o próximo vídeo.